gente vai falar sobre escatologia, então, doutrina dos fins dos tempos, né? A escatologia é uma área da teologia que estuda o que vai acontecer no fim. Ela pode se dividir em várias áreas, né? Tanto o fim individual quanto o fim coletivo, o fim do universo e o fim de cada ser humano. Então a gente vai olhar essas diferenças aí também com o tempo, tá bom? A gente vai fazer uma introdução aí sobre o assunto, tá? Então uma definição de escatologia. Escatologia bíblica é o estudo sistemático dos eventos associados ao futuro do homem e do mundo. Abarca e abrange essas duas coisas, tá? Cada religião possui a sua escatologia. Tem algumas religiões que a escatologia é fatalista. No fim, todo mundo morre e acabou. Tem algumas religiões que a escatologia ela está relacionada com várias reencarnações, várias vezes que eu vou voltar para a Terra. Até o ateísmo tem a sua escatologia. Ele vai dizer que no fim acabou tudo. A própria teoria da evolução ela tem a sua definição de fim de tudo. No fim, o universo vai entrar em colapso e vai deixar de existir. Basicamente essa é a ideia, né? Então, é o estudo do fim das coisas. No nosso caso aqui, a gente vai estudar o que a Bíblia diz sobre o fim de cada ser humano individualmente, o que acontece depois que a gente morre, morte, o céu, o inferno, a gente vai olhar isso, e também o que acontecerá no fim dos tempos de modo coletivo, com o universo, ok? Então aí, dois ramos da escatologia, né? A escatologia pode se dividir em duas áreas. Primeiro, a escatologia pessoal ou individual, que lida com a pessoa, com o indivíduo e os eventos que afetam diretamente cada um. A morte, ressurreição, juízo, né? Vida eterna, vida após a morte, inferno, não. E a escatologia coletiva ou escatologia da humanidade, que lida com a raça humana e com o universo, né? Com o cosmos. Trata da volta de Cristo, o governo de Deus sobre o universo, o juízo final. Basicamente, muito do que está escrito no livro de Apocalipse, Batalha do Armagedon, essas paradas todas, né? Então, escatologia individual ou coletiva, tá? Quando a gente olha, então, para a escatologia, como que a gente estuda a escatologia? A escatologia é um assunto que vai se desenvolver de modo progressivo na Bíblia. O livro de Gênesis, ele não começa falando como vai ser no fim dos tempos. O livro de Gênesis, ele começa falando do início de tudo. Então, conforme os livros da Bíblia vão sendo escritos, a revelação do futuro ela vai ampliando, ela vai sendo aumentada, ok? Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles falam do que vai acontecer no fim dos tempos, tanto individualmente para cada ser humano, quanto coletivamente no universo. Mas, quando nós olhamos para o Novo Testamento, ele já dá muito mais informações do que o Antigo, tá bom? E a gente vai acabar olhando, vai precisar olhar para os dois, né? Então, tem uma distinção aí. O Antigo Testamento, ele fala muito mais da escatologia coletiva do que da escatologia individual. Então os profetas, Isaías, Joel, Amós, Zacarias, eles vão falar muito sobre o que vai acontecer no fim da nação de Israel. O que Deus vai fazer no fim dos tempos com a nação de Israel e com outras nações. Ele não se preocupa tanto para falar individualmente, cada um que vai acontecer com cada um. Quando nós entramos no Novo Testamento, já muda um pouco, porque o Novo Testamento ele dá muito mais informações da escatologia individual, o que vai acontecer com você depois que você morrer, do que com a escatologia coletiva. Ele fala também do que vai acontecer no fim do universo todo, mas ele foca muito na área do indivíduo, né? Então, não dá para entender uma sem a outra, não dá para entender a escatologia individual sem a escatologia coletiva. A gente precisa estudar as duas para conseguir chegar aí no entendimento pleno do fim dos tempos, né? Quando nós olhamos para a escatologia individual do Novo Testamento, ela vai então completar as poucas informações que tinha no Antigo Testamento sobre a escatologia individual. Quando nós olhamos para a escatologia coletiva do Novo Testamento, que são menos informações do que do Antigo, mas ela também vai ser útil para nós entendermos aquelas muitas informações dos profetas Daniel, Isaías, Jeremias, acerca do fim dos tempos. Então a gente precisa dos dois testamentos, tanto do Antigo quanto do Novo. Por quê? Porque ainda existem profecias no Antigo Testamento que não se cumpriram. E nós entendemos que em algum momento elas vão se cumprir, e várias profecias do Novo Testamento que ainda não se cumpriram também. Ok?
Então, quais são os objetivos do estudo da escatologia? Por que a gente estuda a escatologia? Né? Para saber com quem eu vou me casar, é isso? Tem uma galera que fica assim, como que vai ser meu futuro, né? Que Deus, onde eu vou morar, né? Qual que vai ser meu emprego? Não é isso a escatologia bíblica. A escatologia bíblica ela fala de modo geral para todos os seres humanos qual que é o fim de todo ser humano, mediante as escolhas que ele tomou enquanto estava vivo aqui, as decisões que ele tomou também. Então, quais são os objetivos de estudar a escatologia? Primeiro, oferecer alegria em meio à aflição, trazer contentamento, trazer paz, trazer alegria. 2 Coríntios, capítulo 4, vamos abrir nossas Bíblias lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando que os problemas que a gente enfrenta hoje, se nós temos uma perspectiva do eterno, de que no futuro, todas essas coisas que a gente sofre, elas serão transformadas em glória para nós e também principalmente para Deus, a gente consegue enfrentar o sofrimento aqui. Então, entender o que vai acontecer no futuro traz paz para mim no presente, me traz tranquilidade. Imagine Paulo pregando, sendo apedrejado, tendo que fugir de cidade em cidade, sendo preso, açoitado. Se ele não tivesse uma visão nítida do que ia acontecer com ele depois que ele morresse, por que ele ia continuar fazendo isso? Porque ele é um tolo, ele é louco, ele gosta de sofrer, ele gosta de ser apedrejado? Não, é masoquista? Não, ele tinha uma convicção muito grande do que ia acontecer com ele no porvir, e por isso ele fazia o que fazia, por isso ele suportava os sofrimentos. E para nós é a mesma coisa, escatologia. Inclusive o livro de Apocalipse, né? O livro da revelação, o nome do livro é livro da revelação. Então o Senhor Jesus tenta trazer paz e consolo para uma igreja que vai sofrer nessa terra. E ele tenta mostrar o que vai acontecer no futuro para trazer o quê? Calma para a gente. Olha, não se desesperem. Vocês vão passar por dificuldades estão previstas, mas não é o fim. No fim, vocês estarão bem tranquilos e seguros com o Pai, né? E comigo por toda a eternidade. Então, 1 Tessalonicenses, vamos abrir lá, esse texto é muito lindo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui é um eufemismo, né? Um jeito carinhoso de falar sobre os que morreram. Nós não queremos que vocês sejam ignorantes sobre o que aconteceu com aqueles crentes que já morreram. Versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, por meio de Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha lá, ele está falando dos que morreram. Aqueles que morreram voltarão um dia com Jesus. Pois bem, ele vai continuar. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Percebe que Paulo ele pensava o quê? Jesus vai voltar enquanto eu estou vivo ainda, né? A volta de Jesus seria algo iminente, e a Bíblia diz isso, que a qualquer momento ele volta. Então Paulo está dizendo o quê? Eu estou vivo e Jesus pode voltar hoje. Então o que vai acontecer com a gente que está vivo na hora que Jesus voltar? Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, de modo algum vamos passar na frente deles. Olha só o versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora olha como ele termina isso, versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, para que ele dá essa revelação do futuro aqui? É breve, mas por que ele dá essa revelação? Para consolo, para trazer paz, para trazer tranquilidade aos cristãos. Então, estudar a escatologia é um meio de você oferecer paz, alegria, contentamento, consolo para o cristão.
saber o que vai acontecer no futuro me traz paz no presente, me traz tranquilidade, mesmo em meio ao sofrimento. Então percebe a importância do estudo da escatologia, né? A gente vai voltar no futuro, nesse texto, estudar um pouquinho isso aqui que ele está falando, mas eu queria só enfatizar o versículo 18. Ele fala sobre o futuro para quê? Para consolar os cristãos. Outro motivo, para encorajar a santidade, para encorajar o crente a viver de modo santo. Escatologia é importante porque ela nos alerta sobre o nosso comportamento. 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Quem pode ler, por favor? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então olha o que ele está falando aqui, João, agora, né? Nós ainda não nos tornamos o que vamos nos tornar, o que Deus prometeu que nós nos tornaremos, iguais a Cristo, né? Plenamente santos, incorruptíveis. Nós ainda não somos, mas nós vamos nos tornar isso um dia. E o que aquele que vai se tornar igual a Jesus faz no presente? Exercita, versículo 3, exercita a sua santidade, a sua pureza. Então, não é porque eu ainda não sou completamente santo que eu vou viver de modo leviano. Não, aos olhos de Deus eu já sou santo. Então eu preciso desenvolver essa santidade. Então a escatologia, saber o que vai acontecer no futuro, deve me levar a viver de modo temente a Deus hoje. Santidade, eu vejo que tem muita gente que avacalha no seu cristianismo porque não tem uma noção de escatologia. Ela acha que ela vai morrer, vai para o céu e acabou, né? E a Bíblia fala muito mais do que isso, dá muito mais informações do que isso. Então tem muita gente brincando com a sua santidade, brincando com o cristianismo, porque não tem conhecimento do futuro, não tem conhecimento da seriedade dos eventos futuros que sobrevirão sobre a terra e sobre cada um, né? Ponto 3 aí. Objetivos do estudo. Então, oferecer alegria, né, contentamento, encorajar o viver em santidade. Número 3, ajudar no ensino e na correção dos crentes. Ajudar no ensino e na correção dos crentes. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente pronto para toda boa obra. Então, toda a Escritura é útil para nos corrigir, para puxar nossa orelha, para nos mostrar o jeito certo de viver, para nos aperfeiçoar. A escatologia também, as porções da escatologia também. E nós, porque essas porções são meio difíceis de entender, geralmente o que acontece? A gente pula, a gente lê e não entende nada, muitos pastores evitam pregar, porque estão difícil entender, eu não vou pregar, vamos pregar outro texto, né? Mas elas são importantes para que eu saiba viver do jeito que Deus quer, para que eu saiba o que Deus tem para mim, né? Inclusive, muitas profecias estão relacionadas a promessas de Deus para nós. Então, a gente fala muito disso, né? A gente precisa desfrutar das promessas de Deus, mas eu nem sei quais são todas elas. Então, estudar a escatologia me ajuda a enxergar as promessas de Deus para a minha vida, ok? E 4, fornecer informações sobre a vida futura. Lógico. 2 Coríntios, capítulo 5. Fornecer informações sobre a vida futura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo, mais uma vez, né, repete um pouco daquilo que ele fala em Filipenses, né? Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro, né? Basicamente, ele está falando esse mesmo conceito, né? É preferível deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, ele já tem informações do que vai acontecer com ele no futuro. Ele não vai morrer e ficar dormindo, né? Tem essa doutrina do sono da alma, nós vamos estudar sobre isso também. Ele sabe, não é isso que vai acontecer. Quando eu morrer, eu estarei na presença do Senhor e eu não vejo a hora que isso aconteça, né? Essa é a ideia de Paulo, né? Que as Escrituras nos ensinam.